pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Esse é um mini episódio, então sou somente eu, a Bruna, e não tem recado, bora lá pro caso de hoje. O Herbert Herb Clutter era um fazendeiro de Holcomb, no oeste do Kansas, nos Estados Unidos. Ele e sua esposa Bonnie Fox tinham duas filhas mais velhas, a Eviana e a Beverly, que já tinham se mudado de casa para começar a própria vida, né? E seus dois filhos mais novos, Nancy, de 16 anos, e Kenyon, de 15 anos, estavam no ensino médio. O Richard Dick Eugene Hickok e Perry Edward Smith estavam na Lansing Correctional Facility, que é uma prisão em Lansing, do outro lado do Kansas, quando eles ouviram outro prisioneiro contar que o Herb era muito rico e tinha dinheiro escondido em um cofre em sua casa. Esse prisioneiro era o Floyd Wells, que já tinha trabalhado para a família Clutter, e depois que esses caras foram liberados da prisão, o Hickok e o Smith imediatamente fizeram planos para colocar as mãos no dinheiro da família Clutter e começar a vida no México. Na noite de 14 de novembro de 1959, Hickok e Smith dirigiram mais de 640 quilômetros através do estado em direção à residência dos Clutter. Nas primeiras horas do dia 15, os dois chegaram em Holcomb e localizaram a casa dos Clutter e entraram por uma porta destrancada enquanto a família dormia. Quando eles acordaram os Clutter, eles descobriram que não tinha cofre nenhum e o Herbert negociava todos os seus negócios com cheque. A dupla então amarrou e amordaçou toda a família para continuar procurando por dinheiro. O Hickok e o Smith decidiram não deixar nenhuma testemunha e discutiram sobre o que fazer com a família. Smith era um sujeito de atos violentos e provavelmente em um acesso de raiva cortou a garganta do Herbert e depois atirou na cabeça dele. Mais tarde, o Smith declarou que inicialmente não tinha intenção de matar o Herbert. Ele disse o seguinte: "Eu não queria machucar o homem, achei que era um cavalheiro muito bom, de fala mansa. Pensei nisso até o momento em que cortei sua garganta." Kenyon, Nancy e, por último, Bonnie Clutter também foram assassinados. Durante a prática dos crimes, o Smith teria impedido o Hickok de estuprar a Nancy. Então os dois foram embora com um rádio portátil pertencente ao Kenyon, um par de binóculos e menos de $50 que eles encontraram na casa. Quando os policiais chegaram no lugar, o Herb, com 48 anos na época do crime, estava esparramado em um colchão no porão, esfaqueado com a garganta cortada e um tiro de espingarda na cabeça. Ele estava de pijama e tinha suas mãos amarradas e sua boca fechada com fita adesiva. Em um sofá na sala estava o Kenyon amarrado, amordaçado e também balhado na cabeça. Em quartos separados no andar de cima estavam os corpos da senhora Bonnie Clutter, de 45 anos na época, amarrada e amordaçada com um tiro na cabeça, e Nancy, também amarrada e vítima de um tiro na cabeça. O chefe do departamento de polícia de Garden City, Mitchell Geisler, foi um dos primeiros a chegar na cena do crime, juntamente com o chefe assistente Rich Hollerder. Foi através das fotos do Rich que o Smith descobriu uma pegada ensanguentada. Foi através das fotos do Rich que eles descobriram uma pegada ensanguentada que não era possível perceber a olho nu. Também foi tirada uma fotografia de uma marca de pneu deixada às pressas pelos assassinos, né? Então, Alvin Dewey, do Kansas Bureau of Investigation, liderou a investigação com a ajuda de outros 4 investigadores da KBI, que seria o FBI regional, né, do estado. Floyd Wells, o ex-colega de prisão dos assassinos, denunciou os dois em troca de dinheiro oferecido como recompensa nessa época. Então, o Dewey e a KBI foram capazes de reunir várias evidências que confirmaram as denúncias do Floyd. Então, após os assassinatos, o Hickok e o Smith fugiram para Kansas City, onde eles tinham aquele plano de fugir para o México, usando alguns cheques do Herbert. Depois de pouco tempo lá, eles acabaram pegando carona pela Califórnia a caminho de Omaha, que fica no Nebraska. Depois de uma curta estadia em Omaha, eles seguiram para Iowa, onde roubaram um carro e voltaram para a área de Kansas City. De lá, eles foram para Flórida e Nevada, onde eles finalmente foram presos em 31 de dezembro de 1959, ainda dirigindo o mesmo carro que eles tinham roubado em Iowa. Com eles estavam um calçado que batia com a impressão deixada na cena do crime, aquela pegada de sangue, né? Após a confissão, então, os dois foram levados de Nevada para Garden City, onde eles foram julgados no Tribunal Distrital do Condado de Finney pelos assassinatos.
Ambos alegaram insanidade temporária no julgamento, mas os clínicos gerais locais avaliaram os acusados e declararam que eles eram sãos e tinham sim condições de serem julgados. Os advogados de defesa buscaram a opinião de um psiquiatra experiente no hospital psiquiátrico local, que diagnosticou sinais definitivos de doença mental em Smith e falou que ferimentos anteriores na cabeça do Hickok poderiam ter afetado seu comportamento. Mas essa opinião não foi admitida no julgamento, porque, de acordo com a lei do Kansas, o psiquiatra só poderia opinar sobre a sanidade do réu no momento do crime. Então, em 29 de março de 1960, um júri composto somente por homens declarou os réus culpados e recomendou a pena de morte. Nos 5 anos seguintes, o Hickok e o Smith ficaram no corredor da morte na prisão federal em Leavenworth, no Kansas, e eles foram executados enforcados no terreno da prisão em 14 de abril de 1965. Então, eles tinham ainda a execução por forca até essa época. É muito doido isso, né, gente? Antes dos assassinos serem capturados, o autor Truman Capote soube dos assassinatos da família Clutter e decidiu viajar para o Kansas e escrever sobre o crime. Ele estava acompanhado por sua amiga de infância e também escritora Harper Lee. O Capote passou 6 anos trabalhando em seu livro, que foi publicado em 1966. Chama In Cold Blood. No Brasil chama A Sangue Frio. Hoje é o segundo livro sobre crimes verdadeiros mais vendidos na história, atrás apenas do livro Helter Skelter, de Vincent Bugliosi, de 1974, sobre os assassinatos do Charles Manson. O Capote ficou tão famoso e relacionado aos julgamentos que foi chamado para ajudar o Senado no exame do caso judicial. O julgamento também trouxe aos holofotes nacionais uma discussão sobre a pena de morte e doenças mentais. O Capote declarou que depois de terminar o livro e entrevistar o Hickok e o Smith, ele se opôs à pena da morte. Em 2009, 50 anos após os assassinatos dos Clutter, o Huffington Post perguntou aos cidadãos do Kansas sobre os efeitos do julgamento e suas opiniões sobre o livro e subsequente filme e série de televisão sobre os eventos. Muitos entrevistados disseram que começaram a perder a confiança nos outros. Muitos ainda se sentiram muito afetados e acreditavam que o Capote tinha se aproveitado da grande tragédia. Mas fica aí, gente, eu cursei jornalismo e é um dos livros que é muito recomendado no curso, é esse, mas eu recomendo para todo mundo, é um livro muito bom mesmo, o Capote fez um trabalho incrível. Então é A Sangue Frio, o nome do livro, se vocês quiserem. Tem o filme que também é muito bom, que foi muito bem interpretado. Eu não lembro o nome do ator agora, mas é aquele cara lá, que vocês sabem quem é, dos Jogos Vorazes, que acabou falecendo depois. Mas o livro é muito bom, o filme também é bom. A série eu não cheguei a assistir ainda, então quem assistiu, por favor, comente aí o que vocês acham. Então é isso, pessoal. Se você tiver qualquer sugestão de episódio, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. E se você quiser nos apoiar, entra lá no site milcrimes.com.br, vai ter a seção de apoio. Até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau.